Fala galera, professor Felipe Luz aqui e hoje a gente vai fazer uma questão embaçada, controvérsias, né? Existem controvérsias em cima dessa questão. O gabarito oficial dessa questão traz que a resposta é a letra B, beleza? Essa daqui, ó, 10. Porém, todavia, entretanto, a gente acredita que essa questão deve ser anulada e eu vou te mostrar o porquê. O que acontece com essa questão aqui? Então fica comigo. Bom, essa é uma questão de eletrostática, né? Ele ia falar elétrica básica, mas na verdade é eletrostática básica, né? E é uma questão da UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, de 2023, então é super recente aí, tá? Aqui do lado essa é uma lista, né? Aqui do lado sempre vai ter o QR Code que leva você para resolução, no caso, para esse vídeo que você está assistindo, mas é legal que as outras questões também tem, então caso você queira estudar eletrostática básica, pega a lista aí no link que está na bio. E bora que bora. No gráfico a seguir está representada a variação da força elétrica de repulsão F entre duas partículas de cargas idênticas dispostas em um mesmo meio, em função da distância d entre elas. A uma distância de 6 milímetros, nesse mesmo meio, a força elétrica de repulsão entre essas partículas em Newton é igual a... Então, quando você fala em força elétrica, vamos aproximar aqui, ó, força elétrica, você tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. A constante, a carga 1, a carga 2 e a distância ao quadrado. Então deixa eu pôr uma barra aqui. Lembrando que essas cargas aqui estão em módulo, tá bom? Seria tipo o módulo da carga 1 e o módulo da carga 2. Eu não vou colocar aqui para não ficar poluindo muito a nossa tela, mas são em módulos. Então quando você fala que a força elástica, que a força elétrica está para 36 vezes 10 a menos 5, a uma distância de 1, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que é 36. Quer dizer que no lugar da força, aqui, você pode colocar 36 vezes 10 a menos 5. E no caso da distância aqui embaixo, você querido aluno, pode colocar o valor de 1. Não era isso que está dizendo aqui embaixo, ó, no gráfico, ó? 1. 1 o quê? 1 metro. Aqui a unidade está em metro. E aqui ele está pedindo em milímetro. Então, em metro seria 1 metro. Você colocaria aqui 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Você sabe disso. Então, esse valor aqui... Vou aumentar um pouquinho o canetão aqui que está muito fininho. Vou colocar uns 7, 5. 5 acho que já melhora. Aí, já melhorou. Vou passar esse 1 ao quadrado para cá e você vai ter que 36 vezes 10 a menos 5 é igual a constante, ou seja, é um valor que não muda, vezes a carga 1 vezes a carga 2. Ele não está falando nada que ele vai mudar o valor das cargas, está? Ó, se a gente olhar, são cargas idênticas, tá bom? E aqui ele não fala nada que o valor dessas cargas vai mudar. Então, primeiro, que se são cargas idênticas, eu não preciso chamar de Q1 e Q2. Eu posso chamar de Q vezes Q, porque elas são idênticas, elas têm o mesmo valor. E aí Q vezes Q é Q ao quadrado. Então a gente pode dizer que K0 vezes essa carga ao quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 5. Agora, olha que interessante. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a nova força elétrica, tá? E aí força elétrica é K0 vezes as cargas. E a gente já sabe agora que K0 vezes as cargas, que é esse K0 vezes carga ao quadrado, tem que dar o valor de 36 vezes 10 a menos 5. Então aqui em cima, em vez de colocar esses caras aqui, essas incógnitas, eu vou colocar 36 vezes 10 a menos 5. Beleza? Só que aqui embaixo entraria 6 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que é a distância. Professor, por que 10 a menos 3? Porque ele falou 6 milímetros. E o prefixo mili, vamos diminuir aqui o pincel um pouquinho aqui, ó. E o prefixo mili representa, para nós em física, 10 a menos 3. Então, quando você fala 6 milímetros, você está falando em 6 vezes 10 a menos 3. Vamos elevar esse termo ao quadrado agora? Olha como é que fica, ó. 36 vezes 10 a menos 5 dividido por 6 ao quadrado, 36. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Beleza? 36 vai cortar com 36. E esse 10 a menos 6 vai lá para cima, positivo.
Então aqui vai ficar 10 a menos 5 vezes 10 elevado a mais 6. Beleza? Até aí, fantástico. Nós temos aqui, então, um valor de 10 a menos 5 com 10 a menos 6, 10. Então, 10 a menos 5 com 10 a menos 6 dá 10. Então, a força seria equivalente a 10 newtons. Tá bom? Então, a gente vai vir aqui e marcar a letra B como resposta de 10 newtons. Até aí, beleza, né, professor? Tá tudo em ordem, tudo certinho. Agora, o problema, gente, é que para os outros valores que a gente pega de distância, o Q ao quadrado, né, a constante ali seria diferente. O que eu quero dizer com isso? Que se você usou 36 aqui, ó, esse 36, e essa distância de 1, igual eu fiz, daria certo. Tanto que deu certo, né? Você consegue ver aqui que nós chegamos na resposta que era para chegar. Porém, se você tivesse usado outro valor, você não conseguiria chegar, porque os dados estão inconsistentes. E aí a gente vai te mostrar, né? Eu vou te mostrar o que acontece. Agora eu vou pegar o valor de 4 para força e 2 para distância. Olha só, força elétrica é igual a K0 vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por distância ao quadrado. Se a carga elétrica fosse 4, a força elétrica fosse 4, e a constante aqui, né, vezes carga ao quadrado, fosse desconhecida, assim como a gente fez na primeira vez, e a distância fosse 2, olha só, 2 ao quadrado é 4, não é? Então, quando você passa para cá, ficaria 4 vezes 4, e você descobriria que a constante vezes Q ao quadrado daria 4 vezes 4, ou seja, 16. Só que você sabe que com 16 não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque nós precisávamos que a constante vezes a carga ao quadrado desse 36 vezes 10 a menos 5. E aqui vai dar 16 vezes 10 a menos 5. Por que 10 a menos 5? Porque a força aqui, né, por mais que fosse 4, ela estava vezes 10 a menos 5, tá? Então aqui, na verdade, ó, era 4 vezes 10 a menos 5. A gente tinha que manter esse 10 a menos 5. Beleza? Mas ainda assim, você percebe que nós chegaríamos em 16 e nós não tínhamos que chegar nesse valor, nós tínhamos que chegar em 36, tá? Portanto, essa é uma questão que está quebrada. Ela funciona, ela é bem resolvida a partir do momento que você usa como referência o 36 aqui de cima e o 1, né, aqui de baixo, a distância de 1 aqui de baixo. Mas se você pegasse outros valores, como por exemplo aqui o 4 e o 2, você já não chegaria na mesma resposta, tá? Então provavelmente é uma questão que vai ser anulada aí pelo UERJ, mas de forma geral, dava sim para você chegar na resposta, a resposta era 10, se você levasse em consideração, como a gente disse ali, como eu disse anteriormente ali, né, o valor de 36 e distância de 1. Bom, se eu te ajudei nessa questão, deixa aquele like, se inscreve no canal, considere se tornar um membro para ajudar financeiramente esse canal, custa só R$5, não vai te fazer falta e vai ajudar bastante o canal a crescer. A gente teve no ano passado aí mais de 200 mil visualizações. Imagina se cada um desses membros aí, desses visualizadores dessem pra gente, sei lá, 10 centavos que fosse, já ia ajudar bastante o canal financeiramente, tá? Então, considere se tornar um membro. É só R$5, clica ali embaixo. Até o próximo vídeo. Fui!